Amém? Você tem recebido do Senhor aqui nessa tarde, durante essa conferência? Amém? Agora, nesse momento, a gente vai receber aqui a Roberta Vicente, uma pessoa que inspira tantas pessoas, né? Tanta gente da nossa geração. E eu queria pedir para que nesse momento você estendesse as suas mãos para cá, para que a gente ore pela vida dela e por esse tempo de palavra que a gente vai ter aqui agora. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela vida da Roberta, Deus, por tudo que o Senhor tem depositado na vida dela, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor a trouxe aqui, Deus. Obrigada porque nós cremos que nessa tarde ela vai ser usada como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Fala, Senhor, através dela, tudo aquilo que o Senhor quer que ela fale, Senhor. Dê a ela, Senhor, tudo que ela precisa para este tempo, Pai. Nós te agradecemos por tudo que nós temos vivido nessa conferência, Pai. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queria que você desse uma salva de palmas para receber. Amém. Podem sentar. Amém, gente? Que dia feliz, que dia lindo. Tão bom olhar para eles juntos, né? Disse que eu tô me sentindo em casa, porque acho que é a primeira vez que a gente ministra juntos, né? Eu com a F-Hop, eu sou lá da F-Hop também. Uma honra, um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, à tarde. Quero começar, antes da gente entrar na palavra de fato. Alguém tem o livro? A cópia física eu esqueci de trazer. Mas queria apresentar para vocês o melhor livro que eu escrevi na minha vida. E o único também. Chama Sagrado Agora. E fala um pouco sobre o que a gente vai conversar aqui nessa tarde. Mas quem é que sente que é viciado em celular? Não tem uma pessoa que eu converse que não diga, eu passo tempo mais do que eu gostaria no meu telefone. E esse livro, ele é um devocional baseado em aprendizados que eu tive ao longo de 5 anos lendo sobre isso, estudando sobre isso, não para ensinar, mas para viver, porque esse foi um grande problema, é um grande problema na minha vida, e é uma briga que a gente tem que comprar com vontade. A gente falou sobre distrações, sobre estímulos. Isso acontece na nossa vida comum, mas é quase uma extensão do nosso braço, o nosso aparelho celular, né? E ele dá para cada um de nós a falsa ilusão de que nós somos um pouco parecidos com Deus, porque hoje você pode diagnosticar... Ai, obrigada. Esse aqui, ó, lindinho. Ele dá essa falsa sensação de que nós somos Deus. Nós temos acesso ao conhecimento na palma da nossa mão. A gente pode saber sobre qualquer coisa, então a gente nem armazena direito informações. E nesse tanto de barulho fica difícil até discernir a voz de Deus sobre o nosso coração e a nossa vida, né? Às vezes a gente fica, nossa, Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, mas Ele sempre fala. Sempre quer tratar no nosso caráter, no nosso espírito, na nossa alma, mas a gente está se embriagando de tantas coisas que, às vezes, só silenciando um pouquinho mais para conseguir ouvir um pouquinho mais claramente. Esse livro é sobre isso. Então, se você quiser continuar essa conversa na sua casa, mais específica e focada nisso, a mensagem não vai ser sobre isso, tem lá atrás o pessoal vendendo o livro. Hoje, tô tensa, porque eu preparei um sermão que não é muito confortável para mim. Existem alguns tipos de sermão, né? E o que eu mais gosto é o expositivo. Quando a gente abre um trecho das Escrituras e destrincha ele, faz uma exegese, uma hermenêutica. Mas eu vou fazer um sermão um pouquinho mais temático. E nós vamos falar sobre descansar nos limites. Descansando nos limites. E eu queria começar fazendo 2 perguntas para você nessa tarde. São perguntas que parecem bem óbvias, que parecem ter respostas óbvias, e muito provavelmente você tem a resposta dessas perguntas na ponta da sua língua. Mas a gente já vai conversar sobre isso. A primeira pergunta é: quem aqui sabe descansar
com convicção, dizendo: eu não sou Deus. Você sabe dizer: eu não sou Deus, Deus é Deus, eu sou uma criatura. Se você é essa pessoa que sabe dizer isso com convicção: não, eu não sou Deus, Deus é Deus e eu sou uma criatura. Você, primeiramente, parabéns, você está tendo uma boa teologia, glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que nós não somos Deus, sabemos. Tem um autor que eu amo, um filósofo até, chama James K. A. Smith. Ele escreveu um livro chamado Você é Aquilo que Você Ama. E ele fala sobre como nós demonstramos aquilo que nós amamos naquilo que nós fazemos. Não naquilo que nós sentimos, mas em como a gente escolhe viver a nossa vida. A segunda pergunta é: você sabe que não é Deus? Baseado no que eu acabei de te falar do James K. A. Smith. Você é aquilo que você ama. E você ama, aquilo que você ama é manifestado naquilo que você faz. Quem aqui vai dormir tarde, tentando resolver a vida, ou quase sempre frustrado por não conseguir fazer tudo o que gostaria naquele dia? Eu também. Muitas vezes, a gente vive a nossa vida não de acordo com aquilo que a gente pensa ou proclama. É muito fácil para a gente responder com frases prontas, com coisas corriqueiras ou até mesmo óbvias para perguntas que, na verdade, são muito complexas e revelam coisas muito profundas. Se você vai dormir frustrado ou vai dormir 2, 3 horas da manhã tentando arrumar toda a sua casa, agora falando com as mulheres, né? Está tentando arrumar a sua casa, deixar ela em um brinco até 2 horas da manhã, você acha que você precisaria de mais horas no seu dia, certo? Se você vai dormir até tarde resolvendo coisas do seu trabalho ou da faculdade, você também queria umas horas a mais no seu dia, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem mais. É o que tem mesmo, é 24, vamos se virar com isso. E Deus fez as coisas para serem desse jeito. Planejou elas para que fossem dessa forma. Hoje eu sinto que eu devo conversar com aqueles que estão cansados. Cansados não só fisicamente, porque vocês estão aqui há muitos dias, né? Às vezes, mães cansadas, eu sinto que eu devo conversar com aqueles que não estão cansados só fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, que se sentem cansados. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no texto de Mateus 11, versículo 28. Porque os cansados, meus amigos, recebem um convite que os produtivos e em paz não recebem. São os cansados que recebem do Senhor Jesus o seguinte convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O curioso desse convite que Jesus faz para os cansados é que ele não está dando férias, não está dando um descanso pleno. Ele está dizendo que ele tem um fardo também para os cansados, mas é um fardo leve. Se é um fardo leve, é um fardo que você é capaz de suportar, certo? São coisas que nós podemos suportar. Agora abre comigo lá em Gênesis, versículo 3. Porque tudo começa com uma mentira muito grande. A gente vai conectar alguns pontos e no final a gente vai construir uma teia, uma colcha de retalhos muito bonita. Em nome de Jesus. Gênesis 3, eu vou ler uma porção considerável. A gente vai ler até o versículo 6. Começa dizendo: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Gente, talvez eu leia assim, meio como uma mãe lendo para as filhas, porque é assim que eu tenho lido a Bíblia lá em casa, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está lá no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E então vendo a mulher que a árvore era boa dela para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ele ao seu marido, que também comeu. Vocês serão como Deus. Talvez não fosse uma coisa necessariamente que ela pensasse antes desse diálogo. Não fosse um desejo do coração de Eva ser como Deus. Não era uma coisa que ela almejava ou que ela pensou, nossa, como será que é ser como Deus? Eu gostaria de ser como Deus, eu tenho essa possibilidade de tentar ser como Deus. E essa mentira que ela ouviu no Éden, que expulsou ela e o marido dela de lá, é a mesma mentira que ecoa e nos é contada em 2026, em 2025, em 2024, 23, 22, 21. Todos esses anos. Nós vivemos insatisfeitos com a nossa humanidade. Ainda que a gente diga, eu não sou Deus, eu sou uma criatura, quer ver? A gente se queixa do nosso corpo. A gente pensa assim, cara, olha, eu acho que eu sou um ser humano especial e eu não preciso de 7 a 8 horas para dormir. 4 ou 5 já me bastam, pois eu conheço uma coisa chamada café. Café energético, sabe? Super coffee. Então, se eu dormir 4 ou 5 horas, essas coisas que eu tenho acesso, elas vão me fazer viver um dia bom, ativo, e eu não vou me sentir cansado ao longo desse dia. Eu sou um ser humano especial. Dizem na teoria que eu preciso de 7 a 8 horas para dormir, mas isso não é verdade. Deus não dorme, né? Para que eu vou dormir também? Não é necessário. Posso dormir só um pouquinho, tá entendendo? Onde é que eu quero chegar? A gente fica irritado com o tempo. A gente diz assim, não, se eu tivesse mais horas, eu poderia fazer mais coisas, mas eu só tenho 24. Então, como é que eu posso otimizar essas 24? Enquanto eu lavar a louça, eu vou fazer um curso. Enquanto eu estiver fazendo bike na academia, eu vou ler um livro. Enquanto eu estiver fazendo... Porque sabe, é pouco. 24 é pouco. Para eu ser o ser humano super performático, maravilhoso e impecável, que eu sonho, perfeito, que eu gostaria de ser, eu preciso fazer o máximo de coisas que eu puder nesse curto espaço de tempo. Porque Deus não precisa, né? Pô, Deus vive além do tempo. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? A gente diz assim, por que as coisas boas acabam tão rápido? Por que a gente não fica numa conferência dessa para sempre? A gente fica frustrado com a finitude das coisas. Sabe uma coisa que me frustra muito? Que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu gostaria de ler. Eu vou precisar ser uma boa curadora dos conteúdos que eu vou consumir. Imagina que aqui é um lugar cheio de livros, assim, tem muitos livros. Cara, nem se eu viver 120 anos eu não consigo ler todos os livros que eu gostaria de ler. Isso é frustrante. Eu queria poder ler tudo. Eu queria, sabe, ter esse tempo disponível, essa energia mental para conseguir fazer tudo isso. Mas eu sou um ser humano finito. Eu tenho que escolher uma coisa de cada vez, fazer uma coisa de cada vez. A gente fica exausto, tentando controlar tudo para que saia perfeito, como nós imaginamos que as coisas são perfeitas. E a maternidade foi a coisa que mais me ensinou esse tipo de coisa. Porque eu gostaria... Pô, eu estou dando instrução, eu estou lá falando o dia inteiro. Não faz isso, não puxa o cabelo da sua irmã. É errado chutar, hein? Não pode chutar. Na cabeça não, pelo amor de Deus. Eu estou ali o dia inteiro tentando controlar. Aí a gente sai de casa, meu Deus, não dormiu bem. Começa a berrar. Não precisa gritar. Deixa eu tentar controlar esse ambiente. Não, se eu fizer X coisa, o resultado vai ser Y. Não, eu não consigo controlar as coisas. Que droga, eu não sou como Deus. É frustrante não ser como Deus. É um desejo nosso ser como Ele é. No bom e no mau sentido, né? Abre comigo Eclesiastes 3, versículo 11. Escuta isso. Tudo o que Ele fez é apropriado ao seu tempo.
Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Também colocou a eternidade no coração do homem. Essa foi uma coisa que, a primeira vez que eu li esse texto, eu senti que tinha muito mais ali. Deus pôs a eternidade no coração do homem. O que isso significa? No mesmo livro que deu base a essa mensagem, Gênesis, está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis 1, diz isso. Somos todos semelhantes a Ele, carregamos um pedaço da eternidade em nós, mas não somos como Ele. E isso dói. Dói perceber que as nossas palavras não têm poder. Que você diz para uma pessoa, me desculpa por eu ter falado uma coisa horrível para você, e isso não apaga totalmente aquilo do coração dela como você gostaria. Dói você dizer para o filho, para uma filha, não faz isso. Porque ela vai virar as costas e vai fazer de novo. Dói você perceber que não pode controlar tudo. Dói você perceber que não pode proteger as pessoas como você gostaria de proteger as pessoas. Gente, eu queria proteger as meninas de todo o mal que existe no mundo. Eu queria que elas nunca se desiludissem amorosamente. Como dói. Quem já sofreu disso? Todo mundo, né? A maioria dos seres humanos que viveram vidas comuns já te quebraram o coração. Poxa, eu queria dar toda a instrução possível sobre como escolher um bom marido, como fazer isso, como fazer não sei o quê, para que elas nunca precisassem ter o coração partido. Mas as minhas palavras não têm poder. As coisas não estão sob o meu controle. A eternidade está dentro de mim, ela está pulsando dentro de mim. E isso dói. É frustrante. Eu queria que muitas coisas durassem para sempre. Tem uma música do ABBA que é Slipping Through My Fingers. E toda vez que eu escuto eu choro igual um bebezinho, porque eu gostaria de poder segurar as coisas nas mãos, mas elas escorrem. Eu queria poder segurar a infância das minhas filhas nas mãos e às vezes congelar o tempo, sei lá, 1, 2 dias, ou poder viver de novo aquele dia, mas isso não é possível. Escorre pelos meus dedos. Eu não tenho controle. Eu queria ter, confesso, mas eu não tenho. E você já parou para imaginar como é que Deus habita no tempo? Porque o tempo foi uma coisa criada por Ele. E tem um livro maravilhoso também, é o meu favorito, que chama O Conhecimento do Santo, do Tozer. E lá ele fala sobre os atributos de Deus. Num determinado ponto desse livro, ele fala sobre a eternidade de Deus. E como essa grandiosa eternidade permeia todos os atributos de Deus, porque Deus experimenta o tempo de uma maneira diferente. Sabe, eu imagino Deus, às vezes, habitando num looping, um momento muito gostoso com a gente. Sabe aquele dia que você chorou feio no chão de arrependimento, que foi lindo? Eu imagino Deus experimentando aquilo eternamente. E não só aquele momento. Sabe? É muito maluco você pensar como é que Deus experimenta as coisas. E esse é um anseio que foi posto dentro de nós. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e nas digitais de Deus, que são digitais eternas, existe essa impressão no seu coração. Você tem esse anseio, todos nós, crentes, não crentes, a gente tem esse anseio, esse desejo. A raiz da exaustão moderna não é o excesso de tarefas. Não são as muitas coisas que as pessoas têm para fazer. Não é por isso que elas estão cansadas. Ter muitas coisas para fazer é um sintoma, não é a causa. Encher a agenda de coisas não é a causa da sua exaustão, é um sintoma. Um sintoma de quê? A raiz da exaustão e do cansaço é a dificuldade em aceitar que nós somos criaturas limitadas. O que você chama de liberdade? Vamos lá, chega um não crente para você. Diz assim, eu não quero ser crente, que vocês não fazem muitas coisas que eu quero fazer. E aqui que essa pessoa está dizendo para você é que ela se considera um ser humano livre e você um escravo. Alguém pôs um cabresto sobre você, você faz o que um pastor diz para você fazer e a sua vida é totalmente limitada, certo?
As pessoas não querem o evangelho porque elas vão precisar fazer muitas renúncias. O evangelho quando bem apresentado, né? Em nome de Jesus. Oh, Deus. Tanta coisa a gente tem escutado aí, né? Eu tô percebendo, assim, que às vezes ser evangélico é cool, é legal, é diferente. Aí você vê os caras MC cantando umas coisas absurdas e não, gosto de Jesus, é meu parça. Aí posta foto no culto, ele filmando o ministério de louvor, ele levantando a mão, performando alguma coisa, levantando de manhã para fazer devocional café com Deus Pai, com o celular lá parado, enquanto você está lendo a Bíblia. É legal, é diferente, você está buscando sua espiritualidade. Quando você ouve o evangelho certo, você é como aqueles que sentam. Não, pera. Deixa eu calcular se eu vou conseguir comprar essa obra igual a um bom engenheiro. Isso é uma referência a um texto bíblico que agora me fugiu, mas é prudente que você sente e veja, eu posso comprar essa briga? Eu quero comprar essa briga? E aí você precisa, é claro, do trabalhar do Espírito, porque não é você que se converte, né? O Espírito Santo vai lá e aí você não consegue resistir, pronto. Você entrega e derrama o seu coração na presença de Deus. Mas nós somos livres? Você acha que você é livre sendo cristão hoje? O que é liberdade? Você já parou para pensar nisso? Vamos pensar um pouquinho nisso? Será que é realmente poder fazer tudo aquilo que a gente quer? Vamos ver. Acordar exausto porque você não vai para a cama na hora certa não é verdadeira liberdade. Consumir entretenimento, resolver pendências do seu trabalho, limpar sua casa até o cair da madrugada, não é liberdade. Você não escolheu fazer isso. Porque depois, no dia seguinte, você vai acordar exausto, cansado. O que você faz quando adia suas tarefas e quer cumprir todo o seu checklist no fim do dia, o que você está dizendo com esse comportamento, porque você é aquilo que você ama e aquilo que você ama é aquilo que você faz. O que você diz com esse comportamento é, eu não sou uma criatura, o meu corpinho vai ficar bem. Eu sou um Deus bem legal, porque tem super coffee, chimarrão, café e essas coisas vão resolver o meu problema. E isso vira um comportamento crônico. Tomar café da manhã no caminho para o trabalho, com pressa, em vez de fazer uma refeição com calma em casa, almoçar na sua mesa de trabalho. Tem gente que faz isso. Não, pede um iFood e come na mesa do trabalho. Enquanto você resolve alguma coisa do trabalho, não é liberdade. Você não está escolhendo isso e isso vai te fazer bem. Na verdade, esse hábito diz que estar ocupado é normal e, na verdade, é até bom. Porque é um sinal de que eu sou importante. E aí, Beta, como é que você está? Ai, estou muito corrida. Nossa, tem um tempo para nada. Nossa, então o tempo dessa pessoa é muito valioso. É status. 10 minutos. Eu só preciso de 10 minutos com a Roberta. Porque ela é tão ocupada. Se ela me der 10 minutos do dia dela, nossa, isso vai ser muito. Nossa. É status. Você está dizendo que você gosta disso, de certa forma. Você é um bom resolvedor de problemas. Chegar atrasado também, você está dizendo que nossa, eu sou importante. Eu tinha muitas coisas que eu estava resolvendo, nossa, foi muito corrido. Estava num outro compromisso, e aí cheguei atrasado nesse lugar, eu sou importante, eu estava cheio. E aí as pessoas dizem, não, tá tudo bem. É corrido mesmo a vida. Mas lá no coração, quando ela te diz isso, eu falo assim, caraca, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu devia estar chegando atrasado também. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão todos assustados, acho que vocês vão sair daqui me odiando. Mas o nosso papel aqui, nesse dia, é realmente cutucar algumas feridas. Acessar as notícias no celular compulsivamente. E manter as notificações ligadas porque você não pode perder nada, não é liberdade. Na verdade, esse hábito está dizendo que você precisa saber de tudo o que está acontecendo. Você precisa. Você é muito importante. Você tem que ter uma opinião sobre isso. Se alguém do nada, na reunião, falar sabor, e você tem que entender essa pessoa. Você tem que ter essa conexão mental. Você tem que conhecer o meme. Você tem que dar risada junto. Sensação de pertencimento. Eu só estou falando isso porque o Alan me falou um dia. Do nada em casa. Eu estava no meu detox. Que eu fico todo mês de janeiro fora das redes sociais. Aí, do nada, na cozinha, tipo, imagina, do nada ele, sabor, não sei o que. Nossa, o que é isso?
Ah, é um meme que tá todo mundo falando. E aí eu senti uma coisa chamada JOMO, que tem o Fear of Missing Out, o medo de estar de fora, e tem o JOMO, que é o Joy of Missing Out, a alegria de estar de fora. Que bom que eu não sei disso aí, não mudou nada na minha vida. Sabor, ai, o que eu tenho a ver com isso? A internet é meio bizarra. Quando você fica fora, depois você volta e fica assim, o que vocês estão falando? Tanta coisa mais importante para ver, para consumir, para dedicar o tempo, a vida. E as pessoas estão obcecadas em saber as notícias, saber os memes. Cara, quando teve... Agora eu vou expor meu marido, mas a gente já resolveu sobre isso. Quando estava tendo guerra lá em Israel, meu Deus, ele tinha que saber a bomba Y que chegou não sei aonde. E aí ele estava, nossa, agora tem a bomba não sei o que, não sei o que. Blá, blá. E aí eu ficava assim, mas por quê? O que isso vai mudar na nossa vida? Não, é importante. A gente já resolveu isso, tamo junto. O Justin Whitmel, num livro chamado Uma Regra Comum, muito bom, anota aí, você está anotando a pregação? Uma Regra Comum, Justin, que depois o Google vai trazer o resultado do sobrenome que é meio difícil de escrever. Ele diz o seguinte: mesmo quando eu sinto que todas as coisas estão fora de controle, mesmo quando a melhor descrição da minha vida é distraída ou ocupada, resistir a quaisquer regras que possam restringir o meu uso da tecnologia, por exemplo, e também restringir os meus horários de trabalho, não é liberdade. Tem um livro que virou uma febre um tempo atrás, eu comecei a ler, eu falei assim, eu já entendi o que esse livro quer dizer, porque todo mundo citava ele, que é essencialismo. Vocês já ouviram falar? É um cara que descobriu que o segredo de você ser realmente bom numa coisa é falar não para as pessoas. E aí ele fala que você tem que falar não para muitas coisas. E aí você vai ser bom naquilo que você foi feito para fazer. Então você dizer não para algumas coisas... Cara, que ódio, parece muito óbvio isso. Mas a gente não faz por quê? Por que a gente escolhe entrar no fluxo, viver de acordo com o mundo? Por que a gente continua fazendo escolhas erradas? Na verdade, esse hábito de ignorar essas restrições e falar, fala isso você, eu trabalho com a internet, eu tenho que estar por dentro de tudo. Na verdade, esse hábito diz que ter limites, na verdade, é restringir a liberdade. E eu não sou totalmente humano sem a minha liberdade. Eu preciso dessa liberdade de escolha em todos os momentos. Eu quero escolher ficar vendo, sei lá, Jane a Virgem até as 3 da manhã. Eu quero poder escolher isso. Eu quero me sentir bem com isso. O que faz a vida boa é escolher o que você quiser, na hora que você quiser. É isso que esse comportamento diz. Só que pensar que os limites são restrições da liberdade, guarda isso que vai te ajudar até no evangelismo. Pensar que os limites restringem a liberdade não produz liberdade. Produz uma vida escrava de outra coisa. Liberdade é um conceito que só existe no evangelho. Porque na verdade nós somos todos escravos de alguma coisa. E eu prefiro ser escrava de Deus. Como Paulo, escrava do evangelho, escrava das boas novas, do que escrava dessas escolhas péssimas que estão me levando para caminhos de exaustão, que não glorificam ao meu Deus e não me fazem gozar dele para sempre. Como diz no Catecismo de Westminster. Não produz verdadeira liberdade. A gente acredita que rejeitando os limites, a gente é mais livre para escolher, mas na verdade, quando a gente está diante de um mundo, 2026, cheio de inúmeras opções, você não vai conseguir escolher, porque você não é Deus. Escuta isso em nome de Jesus. Tem 5.000 opções, como é que você, criatura, vai saber o que é melhor? Quando eu me tornei mãe, o algoritmo entendeu que eu me tornei mãe. Ele entendeu as minhas necessidades, as minhas dúvidas, os meus medos, e ele começou a mostrar tudo para mim. E aí, de repente, eu tinha que... A soneca, meu Deus, que caos. Tinha que fazer tantas sonecas por dia, porque se passa efeito vulcânico. Você não quer o efeito vulcânico. Aí a criança passou, deveria estar no efeito vulcânico, está de boa. Aí você fica, tem que estar dormindo, você não vive a vida. Tem que estar dormindo, criança. E foi uma espiral de caos. O ovo, gente, o ovo, ele é bom agora ou ele é ruim? Não entendi. Porque uma hora ele é o pior alimento do mundo. Depois ele é o melhor alimento do mundo.
A gente não sabe escolher. E quando a gente ignora esses limites e a gente para de escolher, alguém vai escolher pela gente. E no seu caso, no meu caso, o algoritmo está escolhendo. E ele não é uma máquina diabólica, maquiavélica, meu Deus. Não, não sei. Mas foi você que construiu o seu algoritmo. Foi você. O seu tempo de tela denunciou seus interesses. O seu tempo de tela mostrou para você que você agora está fitness. E você vai ficar vendo como é que faz agachamento sumô. E depois vai aparecer, você interessado em ver como é que faz outras coisas. Ele viu que você curte ver, sei lá, dancinha no TikTok. Ai, eu nem vou te perguntar por que você gosta disso, porque às vezes nem você vai saber responder. Mas você parou, ficou olhando para aquilo, e o algoritmo entendeu, ele gosta disso, vou mostrar mais. E quando vê, você virou escravo dos seus desejos, das suas emoções, do seu coração. Isso é perigoso. A Bíblia nos diz que o coração é enganoso, que os nossos desejos são enganosos. Pô, mas são meus, eu gosto disso, é genuíno. Pô, sim, mas quando você se torna escravo disso, será que isso realmente está alimentando a sua alma, o seu coração? Pelo amor de Deus, não. Quando a gente tem 5.000 opções, nós não somos as melhores pessoas para escolher isso. A Bíblia é. Ela tem uma orientação boa, clara, objetiva, às vezes subjetiva, né? Que Jesus tinha seus mistérios, ele era meio misterioso. Mas a Bíblia é o único parâmetro confiável para a gente fazer escolhas. Não é o nosso algoritmo. Não são as pessoas que nos influenciam. Nem eu sou um bom parâmetro. É a Bíblia. E a Bíblia, ela pode permear todas as nossas escolhas, o nosso jeito de viver a vida. Então, os limites, restringindo a nossa liberdade, não produzem verdadeira liberdade. Você está me entendendo? Quem está me entendendo, fala amém. Amém. Limites não cerceiam a liberdade. Pensar que eles cerceiam, tem a segunda coisa, né? Que eu falei que era a primeira, não produz liberdade. A segunda coisa, nos cega para viver uma vida vasta. Se a gente quer uma vida sem limites, a gente acredita que a vida boa vem do que a gente quiser fazer, na hora que a gente quiser fazer. Então a gente vai proteger isso. Ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Você não manda em mim. Ninguém manda em Deus. Deus que manda. Mas em mim eu que mando. Igual ele. Tá vendo como esse desejo ele ecoa dentro de nós, ele volta. É uma mentira que é constantemente contada para nós. Uma vida abundante vem de escolher se submeter às limitações certas, ao invés de evitar as limitações. Os limites, ao invés de arruinar a liberdade, geram liberdade. Eu queria ter gravado um áudio da Clarinha falando, mas a gente está decorando o catecismo de Westminster lá em casa. Nossa, para mim isso é tipo, meu Deus, porque... Nossa, agora eu já saí do... Mas assim, para mim é... Nossa, posso ensinar minha criança o catecismo de Westminster. Eu não vi de uma família cristã, que privilégio. Mas, enfim, eu pergunto para ela assim, e aí, Clara? Estamos lá comendo. Qual que é o fim principal do homem? Ela, é glorificar a Deus. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a gente vai meditando. O que é glorificar a Deus? É fazer aquilo que você foi feito para fazer, certo? Uma cera que foi feita para deixar a parte cromada do carro brilhando, se a gente usa essa cera no dente, ela vai ter o mesmo efeito? Não. Olha, a Clarinha faz bem assim. Ai, obrigada. A cera vai fazer o mesmo efeito no nosso dente? Não. Por quê? Porque ela não foi feita para fazer isso. No dente a gente tem que usar cera de carro? Não. Cera de dente. Para deixar o dente branquinho. Quando uma coisa é usada para o fim que não é o seu próprio fim, ela é inútil. Não vai funcionar.
Assim como se você usar cera de deixar o dente clarinho na parte cromada do carro, não vai funcionar. É inútil. A verdadeira liberdade consiste em fazer aquilo que você foi feito para fazer. E você, meu amigo e minha amiga, foi feito para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus não é ser super produtivo. Glorificar a Deus não é entregar bons resultados. Não é multiplicar não sei quantas células. Sabe? Não é isso. Glorificar a Deus é parecer-se com Cristo. Como é que a sua vida está te ajudando a você ser parecido com Cristo? Como é que no fim do dia você relaciona com as coisas pequenas, não com as extraordinárias, com as pequenas que estão te formando a imagem de Cristo? Houve um homem que renunciou à liberdade mais do que ninguém. Ninguém fez isso mais do que Jesus. Ele, uma pessoa onipotente da Trindade, assumiu a forma vulnerável de um bebê indefeso. Ele, que trouxe o universo através da palavra, nasceu sem saber dizer uma só palavra. É isso que as Escrituras querem dizer quando elas afirmam que ele esvaziou a si mesmo. Mas pelo contrário, lá em Filipenses 2:7, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E não foi qualquer homem. Ele podia ter vindo como Elon Musk, sei lá, muito rico. Mas ele veio como um ser humano pobre. Um ser humano sem teto. E essa carta aos Filipenses, ela diz que, por estar disposto a se submeter às limitações da morte, ele foi exaltado. Quando Jesus se levantou e saiu do túmulo, ele explodiu as limitações do que significava ser um ser humano, dançando sobre a própria morte. E aqueles que escolheram entregar a vida a Cristo também ressuscitarão com Cristo, dançando sobre a morte com Ele, renunciando à sua liberdade por amor. Cristo salvou o mundo. Quando nós entregamos a nossa liberdade, essa coisa que a gente chama de liberdade, para Jesus, a gente participa desse amor. E a gente encontra a verdadeira liberdade nas restrições desse amor. Então, meu amigo, minha amiga, você não é Deus. Esse fardo não é seu. E por que eu estou falando com quem está cansado? Porque muito provavelmente você diga que não é Deus, mas você ignora diversos dos seus limites. E por isso você está cansado. Por isso você está cansada. Porque você tem ignorado coisas demais por tempo demais. Aceitar os seus limites pode ser uma bênção para você nessa tarde. Renunciar toda essa grande liberdade de escolhas que você diz que tem. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Pode até sustentar por um tempinho, mas por muito não vai conseguir. Porque o Evangelho não é sobre o que você faz, mas sobre o que Cristo fez. E Ele aceitou e se submeteu aos limites. Nós tentamos romper os limites. E o Senhor Jesus escolheu entrar nos limites. Aquele que não precisava de descanso se sentiu cansado. Aquele que sustenta o universo dormiu num barco. Aquele que tem todo o poder aceitou ser limitado num corpo humano. E mais do que isso, aceitou a cruz. E na cruz Jesus fez aquilo que nenhum de nós conseguiria fazer. Ele carregou o peso que nos esmagaria. O peso do pecado, da culpa, da tentativa fracassada de sermos os nossos próprios salvadores. Na cruz, o louvor pode subir já. Na cruz, Jesus disse, está consumado. Está feito. Não tem nada pendente. Não tem nada incompleto. Não está mais nas suas mãos, não é o que você pode fazer.
é o que Ele já fez. Porque o Evangelho libertou eu e você da necessidade de ser como Deus. Como isso não são boas novas? Às vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer é dormir 10h30. E é difícil. Sabe, a gente estava falando ontem no podcast. Às vezes você está estressado, brigando com seu esposo, com sua esposa, 6 horas da tarde, mas você não comeu. Claro, o Hulk vem para fora, você precisa comer. A coisa mais espiritual que você vai fazer é tirar uma soneca, às vezes, comer um lanchinho. Nosso problema está em separar as coisas sagradas, quando tudo é uma coisa só. Quando você está estressado, não estoura umas dermatite em você? Não, pô, em mim estoura. Estou tratando uma aqui na minha mão agora. Estou estressada, pô, mas não é nada físico. Estourou no corpo, tá tudo uma coisa só. Às vezes, para você ser um crente melhor, você precisa só ser um ser humano melhor. E ser um ser humano melhor é aceitar os seus limites. Nós fomos feitos dessa forma. É para isso que nós existimos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos perdão, Deus, por muitas vezes negligenciarmos a forma que o Senhor nos fez. Por ignorarmos, Senhor, os limites do qual nos foram impostos, até rejeitando-os de certa forma, Deus. Nos ensina, Senhor, nos ensina a sermos seres humanos de verdade, seres humanos feitos à sua imagem, mas que não são Deus. Pai, trabalha no coração da tua noiva a dependência do Senhor. Nos lembra, Senhor, que enquanto descansamos, o Senhor faz crescer, o Senhor dá crescimento às coisas. Nos lembra, Senhor, que é o Senhor quem supre as nossas necessidades. Que é importante, sim, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso tempo, mas é o Senhor quem provê todas essas coisas. Que é o Senhor quem nos presenteia, Deus, com a graça de participar da tua obra. Pai, que nós tenhamos a convicção de que os nossos ministérios não são sustentados por nós. Eles são sustentados por Ti. Nós não temos capacidade para suportar, Senhor, o peso das nossas obrigações. Mas o fardo que o Senhor nos dá é leve. Os limites que o Senhor nos dá são leves, eles tornam a nossa vida mais leve. Senhor, que a nossa vida seja para a Tua glória, para que nós possamos, sim, Deus, desfrutar do Senhor em alegria, encontrar paz no Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor alivie os corações cansados, os corpos cansados. Alivie-os, Senhor. Que o Teu Espírito possa trabalhar no nosso interior. O ato de abrir mão, Senhor, do controle da nossa vida. O Senhor que é grande, onipotente, poderoso, maravilhoso, belo. Nos ajude, Espírito Santo, a entregar aos Seus pés as nossas limitações e aceitá-las. A viver de acordo com a Tua vontade, Espírito Santo. Traga essa convicção no coração da Tua igreja nessa hora.
Rasgue o seu coração nessa hora. Ninguém tá te ouvindo. Fala para Ele. Confessa. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu espírito, na sua alma. As áreas que você tem negligenciado, os limites que você tem negligenciado para viver uma vida vasta. Porque isso é o que nós temos. Uma vida vasta. Uma vida livre. Nós devemos ser os mais alegres da terra. Os mais felizes, descansados, que não murmuram, não reclamam, não sentem o peso das coisas. Esse deveríamos ser. Espírito Santo, trabalha no coração da tua noiva nessa hora. Ressuscita, Senhor, a alegria da salvação, descansando no limite ao qual nós fomos feitos. Usa-me qualquer lugar, derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Queremos ser sua beleza. Nos envolva, me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória.
em nossa vida, em nossos corações, em nossa alma, em nossas escolhas, na maneira que nós vivemos os nossos dias. Limpamos as nossas casas, nos submetemos à nossa liderança no trabalho, na igreja. Nos relacionamos em comunhão com os nossos irmãos. Sejas o primeiro, Senhor. Permeie absolutamente todas as áreas da nossa vida, do nosso coração. Nos ensine a sermos criaturas que vivam para a Tua glória, Senhor. Que experimentem da Tua alegria, Pai, em Te obedecer, em Te servir, em submeter, Deus, a Sua liderança, ao Seu amor, ao Seu jugo suave, ao Seu fardo leve, Deus. Nós queremos Te amar, Te glorificar. Nos ajude, Espírito Santo. Ajude a sua noiva nesse dia, nessa vida, até que o Senhor venha. Que nós sejamos, Pai, um povo conhecido pela alegria de Te amar e de Te servir. Que encontra alegria nas limitações, Senhor. Alegria em pertencermos a Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.